Ô, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Ontem nós fizemos o bolão Vaziano e todos nós apostamos numa vitória do Cruzeiro. Todos. É que aí eu imagino que pesou para o quarteto a mobilização, o jogo contra o Inter não foi um bom jogo, mas o Cruzeiro não fez uma partida lastimável, abaixo da crítica, não fez. Então, acreditando num crescimento, na mobilização, adversário mais fraco que o Inter e tal, todos nós apostamos numa vitória do Cruzeiro, vitória que não aconteceu. Eu já começo eu queria até trocar essa ideia com vocês aqui e eu, obviamente, ouvir também a opinião de quem está do outro lado. Eu começo a ver a situação do Cruzeiro da seguinte forma: Everton, o Cruzeiro cai. Bom, exercício de futurologia a gente faz quando a gente aposta no bolão. Por exemplo, quando você no início de temporada diz, bom, os favoritos o Cruzeiro campeão de 17 e 18 tem um elenco mais forte em 19, nós vamos entender que ele vai brigar na cabeça por tudo que for disputar. Lê do engano. Ele não brigou na cabeça de absolutamente nada, com exceção do Campeonato Mineiro, que tá aí todo ano e não vale absolutamente nada. Então, e nem dinheiro, né? Porque o dinheiro se recebe antes. Para ser ou não campeão, você recebe o mesmo tanto. Então, o exercício de futurologia, ele existe no futebol, ele existe na economia. Os comentaristas falam, o PIB vai crescer no final. E aí, chega lá, não cresce. A dívida pública vai reduzir, não reduz. Então o exercício de futurologia existe. E a gente trabalha muito com ele. Então eu tô começando a imaginar o seguinte: o Cruzeiro só não cai com contribuição muito grande de times que estão no mesmo bolo que o Cruzeiro está. Porque se olharmos para o bolo, que não tem muitos times, e tirar uma diferença de 5, 6, 7, 8 pontos, é uma desgraça nesse campeonato. Então, nesse bolo aqui eu acho que o Fluminense, eu não sei, eu acredito que o Fluminense talvez esteja fora. Mas vamos pegar do Fluminense para baixo aí, CSA, Ceará. Eu acho que o Cruzeiro tem que, de fato, mirar nesses dois aí, porque Fortaleza, pelas suas próprias pernas. Fortaleza? Não. É interessante porque a gente sempre falava que tinha três times já estavam rebaixados, né? CSA, e o CSA deu uma reagida assim, verdade. Sensacional, né? O Argel tá tirando leite de pedra lá no CSA. O CSA e o Fluminense nos últimos jogos, sim, eles fizeram aquilo que o Cruzeiro não tá conseguindo fazer. Exatamente. Então onde eu tô querendo me segurar pra, de repente, você não é perguntado a todo momento nos lugares por onde você passa? Sim. O Du a mesma coisa, o Ale a mesma coisa. E aí, Ale? E aí, Du? E aí, o que você acha? O que você acha? Cai ou não cai? Ontem eu conversei com muita gente, rodei ontem muito à tarde e tal, e as pessoas perguntam como se a gente tivesse uma condição melhor para emitir uma opinião sobre o exercício de futurologia, e não dá para emitir. Agora, todos nós apostamos no Cruzeiro. O Cruzeiro fez um grande jogo? Não. Faltou vontade para o Cruzeiro? Para mim não faltou vontade. Eu tô vendo muita gente pedir. Eu tô vendo muita gente pedir. Esse time precisa ter mais vontade. Gente, não tá faltando vontade. Tá faltando outra coisa que dificilmente o Cruzeiro vai ter até o final do campeonato, que é a organização. Não esperem do Cruzeiro a organização. O Abel não vai conseguir. Aliás, o Abel na coletiva ontem falou do Joel e tal. Fantasmas. Porque na Copa de Seleções Africanas ele esteve muito bem, ele nem disputou, né? Ele nem disputou a Copa, ele foi cortado por problemas cardíacos. E nós falamos disso ontem na hora do almoço, inclusive. Então, eu começo a me apegar nos adversários para tentar enxergar uma possibilidade de salvação do Cruzeiro, porque dentro de campo para mim não falta vontade, falta organização, e dificilmente com Abel nessa reta final, aliás com qualquer outro treinador, eu acho que dificilmente isso iria acontecer, porque o momento é complicado, o retorno é muito mais cascudo e os times que estão embaixo, com exceção do Ceará, estão fazendo aquilo que o Cruzeiro necessitava fazer e não consegue fazer. Ô Everton, aquele bom dia Edu, bom dia Lê, bom dia você, sócio torcedor, colaborador do 98 Esportes. Na verdade, quando a gente pega a escalação do Cruzeiro, ou a gente vai ao site oficial do Cruzeiro, e a gente pode acompanhar os nomes que lá estão, os jogadores que pertencem ao elenco de 2019, você vê claramente isso no papel.
tá? Você vê claramente uma superioridade comparados a Chapecoense, Avaí, Ceará, CSA, o próprio Fluminense, Fortaleza, Vasco. Aí você fala assim, cara, esse time aqui, é um time pra brigar lá em cima. Não sei se vai conseguir ganhar não, mas é um time pra estar sempre na primeira página da tabela. Beleza. Só que é só teoria. Quando a gente está vendo o time do Cruzeiro em campo, Everton, e vejo muitos comentaristas, ou às vezes muitos torcedores se apegando a isso, não, mas olha, o time do Cruzeiro é melhor do que os caras, vai sair. Só que esse vai sair está durando, vai melhorar, está durando. Agora restam 14 jogos, precisa ganhar entre 7 e 8. Ou seja, 50%. A gente não consegue. Eu confesso a vocês, gente, que eu achava que o Cruzeiro ia vencer o Fluminense. Todos nós. E não apostamos. ia vencer com uma dificuldade. Eu ainda falei aqui, apostei no bolão, falei lá na Band, 2-0, gols em cada tempo. Imaginava. E eu imaginava que perante a Chapecoense ia ser também fácil. Só que depois que vi o jogo ontem, meu Deus, CJ, como você é burro, como você não entende nada, como eu vou mudar de opinião? Antes eu cravava que contra a Chapecoense seria favas contadas também, uma primeira vitória. Não consigo ver isso porque vontade não falta pros caras. O time do Cruzeiro, ok, existem algumas peças questionáveis, por exemplo, ontem o Jadson, gente, com todo respeito ao Jadson que ele merece. O Jadson não foi volante, ele não foi meia, ele não foi lateral. Eu votei nele no nosso super trunfo. Ele disputou com o Danielzinho, né? Que o Daniel fez uma boa partida. Mas foi sacado na metade do segundo tempo também. Exatamente. Então eu queria só pedir desculpa. Exatamente. Ao Daniel, se bem que eu não votaria nem no Daniel, que também ontem saiu na metade do segundo tempo. Mas desculpa, eu votei no Jadson. Cara, mas eu não vou te culpar, porque da mesma forma que eu votei no Cruzeiro, talvez se eu fosse votar, eu também votaria no Jadson. E aí a gente vê algumas peças individuais, beleza, mas seria até cruel apontar esse ou aquele, porque a engrenagem toda não está funcionando. O time inteiro, o conjunto não funciona. E não é vontade, não adianta gritar, eu quero raça. Não é do isso time que tá todo. Não é isso, gente. Não é. O Cruzeiro é um time desorganizado, espaçado, que faz com que o Fluminense, que tem um elenco todo mexido, todo sambado, um time que também está disputando lá embaixo, com meninos, com desfalques, que consegue colocar um ritmo no jogo que o Ganso quis dar, porque falta intensidade, falta compactação ao Cruzeiro. O Ganso pegava a bola e jogava na velocidade slow motion. Ele rende, ele joga para um lado, ele joga. E o Cruzeiro, aí você pega o começo do primeiro tempo e o começo do segundo tempo é onde tinha intensidade. Depois disso, o time morre, o time espaça, o time não tem a intensidade e a organização para manter o nível de concentração e de marcação. Então, ao torcedor do Cruzeiro, vendo o lado e o copo meio cheio, 7 jogos em 14 é super. É tranquilo de conseguir, se você olhar para os números. 7 vitórias em 14 jogos, se você olhar, dá para sair. Ao que quer ver o copo meio vazio, fala: meu Deus, faltam 7 em 14. Está igual ao Titanic. A água vai subindo e a gente não tá conseguindo sair do navio. Ô, Du, se liga na parada. 7 vitórias em 14 jogos para atingir 42 pontos e aí torcer para essa linha não subir. 50% de aproveitamento. Agora, veja bem. 7 vitórias, vamos fazer um exercício bem basicão. O Cruzeiro vence os jogos em casa, não tá vencendo. Não, mas aí belisca fora. Qual foi a última vitória fora de casa? Ano passado. Vocês estão entendendo o tamanho da... Pica. Ô Everton, sobre o jogo de ontem, rapidamente, até porque acho que a situação ela é muito maior e mais preocupante do que apenas o jogo de ontem, né? Vai além de um jogo de futebol no Cruzeiro. Sobre o jogo de ontem, primeiro destacar a confusa arbitragem do Jean-Pierre, né?
Foi muito ruim a arbitragem do Jean-Pierre, e para dois times que já estão numa situação ruim e nervosos, a arbitragem deixou tanto o Cruzeiro quanto o Fluminense ainda mais nervosos no jogo. Alguns lances chamaram a atenção. Primeiro, o lance no Yuri não era para expulsão e o Jean-Pierre expulsou. Aí o VAR chamou corretamente e ele corretamente anulou o cartão vermelho e deu amarelo. No mesmo momento, o VAR chamou de forma absurda o Jean-Pierre para rever um empurrão do Fred que acontece em todos os jogos no mundo. Quando o cara vai bater a falta, outro chega perto, ele vai lá e dá um empurrão. Eu não sei o que o árbitro de vídeo tinha na cabeça que achava que aquilo era lance para possível cartão vermelho. O Jean-Pierre foi ao vídeo e de forma acertada não mostrou vermelho ao Fred, mas acabou mostrando um amarelo, que eu acho que nem para amarelo era. E para terminar, eu acho que o mais grave, o lance do gol anulado do Cruzeiro. Existem várias interpretações. Eu dei a minha ontem na minha conta, no @EduPanzi no Twitter. E um monte de gente me xingou, principalmente os atleticanos, mas me xingaram muito porque eu acho que não foi falta. Claro que não. O movimento do Robinho caindo, a perna levanta, bate e automaticamente o Luciano abaixando a cabeça. Caindo. Então foi um encontro de movimentos ali, acabou batendo, e nisso o Luciano, ele desaba. Gilberto. O Gilberto. Ele desaba. Parece mesmo. Parece mesmo. Porque ontem eu fiquei na cabeça que eles parecem pra caramba. O Gilberto desaba e dá um ganho pro Egídio, né? Porque não tem a marcação. Quem iria marcar seria o Gilberto. O Egídio faz um belo cruzamento, acho que foi o Egídio mesmo, né? O Fred faz o gol de cabeça. Eu acho que não foi falta, acho que o gol foi mal anulado. Tá aí, ó, na tela da live, na tela da net pra você, eles dão. É um movimento. Tem gente que acha que o Robinho fez o movimento de coice. Eu respeito a opinião, só que a minha é diferente. A minha também. Imagino que a do Jean-Pierre do vídeo seja a mesma. Você acha que o gol foi legal, Ale? É difícil, é um lance bem complicado. Você acha que a perna do Robinho fez o movimento de coice? Cara, é difícil, é difícil. É por isso que eu acho que é de interpretação e eu respeito É muito difícil esse lance. Eu tô com a Lê, apesar que aquele negócio, o Egídio leva clara vantagem no lance. Eu acho que ele pode ter levado por esse lado, porque realmente ali pra fazer a cobertura era o Gilberto. Né? E como ele sofre ali o encontrão, mas é muito difícil esse lance. É realmente complicado. Pensando, assim, não teve nada por querer. Não teve nada. Esse é o ponto. Então, não teve. Isso, na minha opinião, nem vejo. Ser acidental ou proposital. Isso. Eu vejo como acidental. Aí eu fico pensando. É uma pergunta, tá? Olha. É uma pergunta que eu vou fazer pra você. Tá vendo? O Egídio passa livre. Eu acho que ele pode ter levado isso em conta. Quem ia fazer a marcação ali é que sofre a falta, mas o lance da falta realmente a interpretação ali é que é complicada. A minha interpretação é a seguinte: e se fosse um choque de cabeça? Ia parar. Cabeça com cabeça é o único. Nem sempre o árbitro para. Aí segue o lance e gol. Ele ia voltar atrás porque foi um choque de cabeça e o Egídio levou vantagem porque ninguém foi, mas enfim. A gente tá discutindo aqui de um lance difícil. Eu só fico com a minha opinião. Eu acho que foi mal anulado. Ponto. Fora a confusão feita pelo Jean-Pierre, da arbitragem, e que cada um tem seu ponto de vista. Cara, o jogo foi muito ruim. Péssimo. O jogo foi muito ruim, de dois times ruins, de dois times que não... em termos de inspiração, zero. Acho que transpiração teve. Dos dois times, tanto de Fluminense quanto do Cruzeiro. Transpiração teve. Inspiração zero. E eu acho, o que me irrita nas coletivas de treinador, acho que o pessoal vai para um lado na coletiva do, nossa, o que falta? O que vai fazer para melhorar? O que tá acontecendo? Gente, a coletiva é sobre o jogo. Vamos perguntar sobre o jogo. Abel, segundo jogo do Cruzeiro seguido em casa e o repertório é o mesmo. Intermediária, cruzamento. Intermediária, cruzamento, muito chute de fora da área. Os principais jogadores do Cruzeiro ontem foram os dois laterais. Egídio e Edilson. Edilson pelos chutes e bons chutes de fora da área. E o Egídio por um chute também no primeiro tempo, com uma boa defesa do Muriel. E cruzamentos. Um time que tem um monte de jogador bom. Uma folha salarial altíssima. Esse time aí é bicampeão da Copa do Brasil. Vem de bons anos. Ele se resume, o time do Cruzeiro, a chegar na intermediária e levantar e chuveirar a bola. Contra o Inter, se eu não estiver enganado, foram 35 cruzamentos na área. Ontem foi um pouco menos, 26 ou 27. Esse é o repertório do Cruzeiro jogando em Belo Horizonte? Pouco, o adversário se fecha, o Cruzeiro apenas levanta a bola, é chuveirinho? Ontem no programa, eu não sei se vocês se lembram, eu falei, olha, eu não me assustaria se o Abel entrasse com Sassá e Fred.
Eu pensei nisso por conta do jogo contra o Inter. O Cruzeiro só chuveirou. E também colocar 2 atacantes para marcar aquela saída suicida do Fluminense, né? As chances que o Cruzeiro criou no jogo ontem foram de erros do Fluminense na saída de bola. É uma saída de futsal num campo e que os caras não sabem fazer. O time do Fluminense fica desesperado na saída e o Cruzeiro avançou, em determinados momentos marcou bem a saída de bola do Fluminense e criou suas chances ali. Porque se o Cruzeiro hoje depender de um meio armador para enfiar uma bola, de uma triangulação, de um toque-me-voe, né? Toca e recebe na frente, não vai conseguir porque não consegue criar. E o Fluminense ontem, cara, jogou pra ficar 0-0. O Fluminense não queria atacar. Claramente. Não, os jogadores do Fluminense disseram que foi um ótimo resultado. E foi. Né? Pois é, todo mundo saiu meio que comemorando o empate, um pontinho ali que mantém o Cruzeiro lá atrás e dá pra eles ali uma certa segurança. O Cruzeiro precisa de quantas rodadas pra sair da zona do rebaixamento? 2, né? No mínimo. Se vencer, a Chape vai a 24 pontos, ultrapassa o Ceará, o CSA 25. Não, mas aí já ultrapassa o Ceará? Sim. Tá, ultrapassa o Ceará se o Ceará perder, né? Se o Ceará perder. Eu tô contando com a derrota do Ceará, porque o Ceará entrou no espiral de derrota também, né? Eu tô perguntando isso, porque o Cruzeiro precisa de pelo menos 2. Não, mas o Ceará joga contra o Avaí em casa. Pois é. O Cruzeiro precisa de pelo menos 2 rodadas pra sair da zona do rebaixamento. E não dependendo dele, né? Não dependendo só dele. Faltam quantas rodadas pra acabar o campeonato? 14. Isso. Se ele precisa de pelo menos 2, ou seja, pro Cruzeiro faltam 12. Faltam 12. A cada rodada, esse número pode aumentar ou diminuir. No caso do Cruzeiro, ele tem aumentado. A gente tá pegando os adversários diretos do Cruzeiro e para falar de últimos jogos, o Botafogo ganhou na rodada, foi a 30 pontos. Ganhou bem. Gol do Goiás, né? Que era um time que tava ganhando de todo mundo. O Fortaleza, nos últimos jogos, tem 2 vitórias. Deu uma respirada. O Vasco, nos últimos jogos, inclusive ele joga hoje, contra o Avaí. O Vasco tem 2 vitórias. O Fluminense, nos últimos jogos, tem 2 vitórias. O CSA, nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias. Ceará, Cruzeiro e Chapecoense, nos últimos 5 jogos, não ganham. Aliás, o Cruzeiro tem 3 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro não pode ficar satisfeito com o empate, gente. Perdeu do Inter, perdeu do Grêmio, perdeu do Palmeiras. Aliás, o Inter foi Copa do Brasil, perdão. Perdeu do Grêmio, perdeu do Palmeiras, perdeu do Flamengo, empatou com o Ceará, que é adversário direto. Perdeu do Goiás, que era adversário direto, não é mais. Empatou com o Inter e empatou com o Fluminense, que pelo jeito ali na frente, a gente vai falar que era adversário direto outra vez. Porque o Cruzeiro não tá fazendo a dele. O que adianta torcer contra o CSA, torcer contra o Botafogo, torcer secar o Fluminense? Se chega o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro não ganha. O Cruzeiro não ganha de ninguém. Alguém aqui acha que vai ser tranquilo vencer a Chapecoense em Chapecó? Então. Talvez seja o último suspiro da Chape. A Chape tá com quantos pontos? A Chapecoense já era. Já tá com 15 pontos. Se vence o Cruzeiro, vai a 18. O primeiro fora da zona do rebaixamento tem 25. É o último suspiro mesmo. É o último suspiro exatamente. Da Chape. E ela tá pegando um time que ela vai... Lá em Chapecó, você tem alguma dúvida que eles estão dizendo? Pô, esse aqui é o jogo pra gente vencer. É aquilo que você sempre fala aqui, do jogo da vida. Eu não gosto disso. Lá em Chapecó eles estão falando, vai ter que vencer o Cruzeiro.